Richard é um dos melhores goleiros do Ceará? Richard já está no status de ídolo? Eu vou responder a essas perguntas sem ficar em cima do muro no vídeo de hoje. Fala pessoal, você que está chegando aqui ao canal agora, sinta-se à vontade para se inscrever, curtir, comentar, compartilhar, ativar as notificações, isso é fundamental, isso é muito importante para o YouTube te avisar na hora que eu estiver postando vídeo por aqui. Enfim, para você não perder nenhum conteúdo, aos que estão chegando agora, sintam-se abraçados, muito obrigado, valeu demais essa comunidade que está crescendo a cada dia, eu fico muito orgulhoso do nosso trabalho aqui no YouTube também. Bom, a ideia de fazer esse vídeo surgiu obviamente depois da conquista, do Campeonato Estadual, e em que Richard é determinante para que o Ceará volte a ser campeão cearense. E eu vi uma repercussão muito positiva nas redes sociais, torcedor alvinegro falando sobre Richard, considerando Richard um dos melhores goleiros da história do clube, colocando o Richard numa outra prateleira, colocando o Richard já numa condição de ídolo. E aí eu disse, cara, bora falar sobre esse assunto, porque a gente precisa pontuar algumas questões. Antes de a gente falar sobre a história de Richard no Ceará, é importante falar sobre a história de Richard enquanto goleiro. Ele chega criança no São Paulo, ele conquista um título muito importante depois de 10 anos, já nas divisões de base, na Copinha, na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que é a maior competição de futebol de base do país. Ele é determinante. Contra o Santos, o que é que acontece? Ele pega 3 pênaltis. O São Paulo volta a ser campeão da Copinha. 3 pênaltis, o Richard pega, ele nasce numa geração que simplesmente revelou só Lucas e Casimiro, e a partir daí ele ganha uma chance entre os profissionais, só que a fila estava congestionada. Tinha Rogério Ceni, não precisa nem fazer nenhum tipo de explicação, tinha Rogério Ceni, tinha Bosco, Dentes, tinha uma galera na frente do Richard. Ele é emprestado a algumas equipes de menor expressão no futebol paulista, até aceitar um grande desafio que era ir para a equipe do Paraná, e ele vai bem demais na equipe do Paraná, a ponto de o Ceará escolher o Richard para ser o substituto do Everson, que estava indo para o Santos, e naquele momento eu lembro perfeitamente, quando o Ceará anunciou o Richard em 2019, janeiro de 2019, eu disse, olha, o Ceará não vai ter problema de continuidade, ele perde um baita goleiro, mas a reposição é perfeita, porque era um goleiro de 27 anos, tinha feito um baita campeonato pelo Paraná e estava chegando ao clube cheio de expectativa, pelo menos da minha parte. Só que isso não foi concretizado. O Richard tem uma série de lesões, o Richard não se firma, ele não consegue se adaptar, ele começa a falhar nos primeiros jogos e o torcedor meio que perdeu a paciência. E não foi do jeito que pelo menos eu imaginava. Se você olhar bem, o Richard, desde esses anos todos, de 2019 para cá, ele nunca foi um goleiro em que o Ceará confiasse. Ele sempre está lá numa desconfiança e perdendo posição. Ele foi reserva para o João Ricardo, ele iria ser reserva esse ano, Ele iria ser para o Fernando Praz, depois ele conquista a titularidade, mas ele iria ser reserva nessa temporada. O Ceará vai no Fortaleza e contrata o Fernando Miguel, um goleiro de mais experiência, com um aval do técnico Wagner Mancini, confiança do Mancini, um goleiro que trouxesse uma certa moral ali pro gol. Se não fosse a terrível contusão do Fernando Miguel, talvez a gente nem estivesse falando sobre Richard. E aí eu peço para que a gente faça aqui uma divisão de 3 tópicos. O primeiro, melhor goleiro. O segundo, mais importante goleiro. E o terceiro, de ídolo. A gente precisa diferenciar. Antes de a gente continuar aqui com o vídeo, lembrando que quem dá moral aqui pro meu canal no YouTube é a Bet Nacional, a Bet do Brasil, saque rápido e seguro via Pix, suporte 24 horas com assistência online, jogos ao vivo com campeão interativo para você profetizar e, claro, as melhores cotações em várias modalidades, futebol, basquete, vôlei, MMA, games e muito mais. O QR Code está aí, estamos na reta final da Copa do Nordeste, quartas de final, já na fase decisiva da competição. Daqui a pouco vai começar o Campeonato Brasileiro também, então usa esse QR Code, usa o link aqui na descrição do vídeo, porque aí você dá moral também pra gente, pro canal. Você sabe, Bet Nacional, a Bet do Brasil. Bom, como eu estava falando, a gente precisa diferenciar esses 3 tópicos. Richard, já respondendo algumas perguntas, é o melhor goleiro que eu vi atuar pelo Ceará? Não, não é. Só para citar um, Everson, mais goleiro do que o Richard. Outros goleiros que passaram pelo Ceará foram mais goleiros do que o Richard. Isso é uma coisa. A outra que a gente precisa diferenciar, Richard é um dos goleiros mais importantes da história do Ceará? Aí sim.
sem sombra de dúvidas. Richard é determinante para os 2 últimos títulos do Ceará. Copa do Nordeste, o tricampeonato, e o Campeonato Estadual. E não são títulos quaisquer. Richard é determinante para 2 importantes títulos na história do clube. Então é assim, nesse outro, já coloca lá um tiquezinho. Richard, sim, é um dos goleiros mais importantes e vitoriosos com a camisa alvinegra. Ele já pode ser considerado ídolo. Aí é uma relação entre você, torcedor alvinegro, e o Richard. Quem sou eu para dizer, não, não é? Não, eu não tenho a menor condição. Porque essa relação é uma relação muito pessoal. Nem sempre o melhor é o seu ídolo. Às vezes é empatia, às vezes é carisma do jogador, às vezes você se sente representado. São vários aspectos dessa construção da imagem do ídolo. Então, sim, para uma nova geração de torcedores do Ceará, não vejo nenhum absurdo considerar Richard entre os ídolos alvinegros da história recente do Ceará. Não vejo nenhum absurdo. Tem uma galera que está crescendo agora e que está indo e que começa a formação do torcedor que enxerga o Richard como um ídolo. Um jogador que não saiu, que não abandonou o clube no momento que o clube caiu de divisão. Um jogador determinante em partidas grandes. O Richard falha ano passado na Série B, várias vezes, inclusive. Mas nas partidas que valem, ele cresce demais. É impressionante. Pode reparar. Jogo decisivo, Richard vai bem. Jogo importante, tá lá Richard sendo determinante. Então isso faz do Richard um jogador que o torcedor do Ceará começa a ter uma empatia muito grande, uma simpatia muito grande, começa a ter uma admiração muito grande. E não por acaso, para muitos alvinegros, sim, Richard já é considerado ídolo. Quero saber a sua opinião também, o espaço está aqui, liberado, pode comentar, fique à vontade. Será muito legal, será muito bacana saber também a sua opinião. Até uma próxima, a gente se encontra.